Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo como sempre, toda semana. E aqui estamos com o Toquito. E aí pessoal, só não repara que meu áudio tá ruim porque eu tô pelo celular. Aconteceu meio que uns probleminhas, mas nada demais, bem nada demais. Mas então a gente vai ver os desenhos mais mal avaliados da Cartoon Network e já dando play. Depois de fazer um vídeo explorando os desenhos com as piores avaliações já lançados pelo Nickelodeon, eu acabei ficando curioso para saber quais eram os desenhos da Cartoon Network com as piores notas no IMDb. E é aqui onde o filho chora e a mãe também. A Cartoon Network, assim como a Nickelodeon, às vezes gostava de lançar uns desenhos meio duvidosos. E quando eu digo duvidosos, eu quero dizer lançar uns desenhos esquisitos mesmo. Todos lançavam Aqueles que você desenhos assistia duvidosos. e pensava, mano, quem aprovou isso? Só que diferente de quando a gente fala de desenhos esse ruins tem só suas pela nossa decências, vai. opinião, aqui eu vou me basear em números, notas, as famosas Tem avaliações decência. do público no IMDb. E quando a gente começa a descer a lista, você percebe que nem tudo que passou pela Cartoon Network virou um clássico, tipo Incrível Mundo de Gumball ou Hora de Aventura. Alguns ficaram esquecidos, outros foram cancelados. Não, peraí. Tem aqueles que Tá, o primeiro que apareceu era Super Noobs, cara. Aí o segundo que apareceu, meu irmão, é só um desenho muito feio mesmo. Pelo amor de Deus, eu até dei play aqui pra continuar pra esse aqui. Esse aqui, cara, eu lembro que esse desenho aqui, o Matt lá do Cartoonizando, lá do vídeo, a gente falou no vídeo anterior. Mano, ele falou que esse desenho, assim, não que algo conta, mas ele basicamente notou que esse desenho era muito focado em humor de banheiro, que é um termo usado em inglês, só que eu vou usar no português mesmo, que não faz sentido. Que é humor, coisas relacionadas a banheiro. E eu não vou muito especular, não vou falar muito sobre isso não, mas vamos continuar. o próprio público parece querer apagar da existência. Mas a pergunta é, eles realmente são ruins assim? Só foram incompreendidos pela muito sociedade? Ou só foi um fracasso mesmo? Muito E no vídeo são. de hoje a gente vai abrir essa caixa de Pandora e explorar os desenhos da Cartoon São bem Network 10 com da as vida. piores notas no IMDb, entender o contexto de cada um Então. e tentar descobrir se eles merecem essa fama de fracasso ou se foram injustiçados. O reboot não foi injustiçado não, tá? No reboot, o reboot nem deveria existir. Então. Nem deveria. Não, isso aí é claramente essa ruim. lista com meninas super poderosas. Mas Reboot. calma que a gente tá falando do reboot feito em 2016. Se você cresceu assistindo as meninas super o poderosas reboot é meio merda. originais igual eu, com certeza Cartoon tomou um Network susto faz quando um soube reboot desse reboot em horrível, 2016. Cara, Esse reboot ele foi desenvolvido pelo animador original era americano muita Nick ação. Jennings e pelo também diretor americano Mas aí Bobby você Boyle vai para pra o esse Cartoon reboot, Network. cadê a ação? E ambos os dois já haviam Cara, eu trabalhado não em entendo, grandes porque obras, aqui, ó, inclusive O Bobby Boyle. reboot do Ben 10, ele foi... Eu nunca entendi ele. E eu também nunca entendi o motivo dele ter sido feito. Porque, ó, eu acho que talvez por causa da crise que teve em Ben 10 lá em Omniverse, os caras falaram assim, bora rebutar tudo. E se fosse rebutar, cara, pelo menos fazia com um tom legal, um tom não infantil, porque Ben 10 nunca teve um tom tão infantil assim. Nunca. Então, fato. Tanto que, mano, foi mais ou menos assim. Aparentemente, pelas informações não 100% confiáveis, falaram que, assim, ia realmente ter, tipo, uma nona temporada de Omniverse se a Cartoon aprovasse isso. Só que, o que que aconteceu? Eles meio que deram um quase final pra oitava temporada, porque eles notavam que, opa, pera aí, após a oitava temporada a série pode sim acabar. Então, eles meio que já tinham feito aquele finalzinho ali. Mas com esperança de que continuasse. Nunca continuou, até hoje. Aí, foi E, isso, cara, a Cartoon falou, reboot isso aí. Aí eles foram, pegaram as ideias que eles já tinham no passado, que eles descartaram e falaram, mano, vamos botar isso no reboot? Vamos botar. Botaram, por isso que tem o Kevin com um relógio, fala aí. Então, por que pelo menos não poderiam ter feito isso bom, ao invés de ter feito num tom horrível, com piadas horríveis? Porque, mano... Mas assim, pelo menos as piadas do reboot, elas são bem ruins, sim, por um lado, mas pelo menos elas não tão exageradas quanto no Jovens Titãs em Ação, pelo menos do meu ponto de vista. Não, mano, Jovens Titãs em Ação é um desenho que eu acho que... Então, Antigamente, pior quando eu era ainda lá. criança, quando eu via Jovens Titãs em Ação, eu via com olhos de criança, assim, falar, isso aqui é infantil. Mas hoje em dia, vendo com olho de, tipo, adulto, adolescente? quase, adolescente, eu olho assim e eu falo, mano, esse desenho tem umas coisas muito horríveis, que era Então. tudo fetiche dos animador, cara, dos roteiristas. Teoricamente, pelo menos. Aí, Mano, nesse porque caso... umas coisas que é nojenta lá, tipo, coisa Então. muito nojenta. Realmente, pior que é fato mesmo. Nem falamos sobre isso, entendeu? Mas agora falando aqui do reboot de Meninos Superpoderosos, mano, essa foi a pior coisa que fizeram. E assim, o antigo lá, ação, tinha até sangue, e eu nem tinha percebido isso na época. Mano, era uma ação, tinha lições, sabe? Os personagens eram profundos e também tinha umas piadas assim, Antigo Testamento. Mas isso aí a gente não fala muito sobre. Agora, você vai pra esse novo desenho? Claro, Novo Testamento. Mas também a gente nota que, tipo, mano, por que estragaram as Meninas Superpoderosas? Elas só tão, tipo, não, vamos deixar elas flanderizadas, né? Que tem esse termo de deixar o personagem como uma camada só. E, tipo, não, esse personagem é só isso aqui, pronto. Isso seria flanderizado. Cara, eu Mas acho isso é que, só uma sei coisa. lá, o povo gosta de infantilizar desenho porque... Você não vai pegar as obras clássicas, tipo Meninas Super Poderosas Clássica, Ben 10 Clássica, essas coisas, e comparar com os reboots. Então. Eu acho, só eu acho que os caras realmente queriam deixar esse desenho muito pra criança. Muito Então. pra criança. Mas, tipo, cara, não é algo que, tipo, eu deixaria meu filho ver. É assim, é só uma coisa que eu deixaria, tipo assim, não, preciso distrair meu filho. Bota isso aqui, entendeu?
Isso Não, sim. eu ia pegar se eu tivesse um filho, eu ia pegar meu filho e falar assim: nunca assisto o reboot de Ben 10, assisto o clássico. É, também eu botar ele pra assistir comigo o Vingadores, os Heróis Poderosos da Terra. Mas vamos lá continuar aqui o vídeo, vai. Criando Yin Yang-Yo, um belíssimo desenho, Nossa. inclusive. Isso dói! E o Nick Jennings sendo o braço direito de grandes produções, igual Bob Esponja e Hora de Aventura, no qual ele foi diretor de arte principal. E esse desenho tinha tudo pra ser um sucesso absoluto, já que o nome Meninas Superpoderosas é gigante. Mas digamos que passou um pouquinho longe disso. Ela conta a história clássica da Florzinha, da Lindinha e da Docinho, que foram criadas em um laboratório pelo professor Otônio, com açúcar, tempero e tudo que é de bom, além do famoso elemento X. Elas continuam morando em Townsville e combatendo o crime, enquanto tentam ter uma infância normal. Mas a forma como essa nova versão foi feita acabou dividindo a opinião de quem assistia. E isso ajuda a explicar por que ela ficou com a nota tão baixa de 3.7 no IMDb. O principal motivo dessa rejeição pesada foi a mudança na essência do desenho. As meninas originais eram super-heroínas de verdade que por acaso eram crianças. Já na versão de 2016, elas pareciam crianças comuns que por acaso têm poderes. O foco mudou muito das batalhas cheias de ação e passou a mostrar mais problemas da escola, piadas de internet e situações do dia a dia que muita gente achou forçadas. Além disso, a animação foi bastante criticada. O desenho antigo tinha um estilo forte e cheio de energia, enquanto o novo mostrou alguns erros de cena, personagem com proporções estranhas e um visual que muitos fãs acharam simples demais e até mal feito para um desenho feito em 2016. Outro ponto que gerou muita revolta foi a dublagem e a saída do criador original. Greg McCracken, que é o brabo que criou as meninas lá atrás, ele não participou em nada desse projeto. Não funciona sem o criador original. Pior que realmente, cara, é um fato. Sem o criador original, a essência do desenho, ela não vai tá lá. Ela não vai tá lá. Tipo, ó, se bem que tem alguns casos, isso que já é um caso isolado, né, envolvendo God of War, que o criador original ter saído foi uma bênção pra franquia. Caramba. Tá, vamos continuar aqui. Mas, ó, mas eu acho que, tipo, vamos pegar aqui. Por falar nisso, vai ter agora um novo quadrinho de Ben 10 que tem os criadores originais e, mano, tá foda pra caralho as artes. Muito foda. Elas são realmente interessantes. Até tão bonitas. Os aliens não são versão final, tem que lembrar disso, pessoal. E cara, eu só vou falar uma coisa aqui pra você. Uma coisa que é um sonho meu que eu amaria. Ter Ben 10, mas no estilo de Omni-Man, basicamente, assim, de Invencível. Cara, pode ser interessante. Isso parece interessante. Porque muitas partes de Ben 10 eram censuradas por causa de ser um desenho pra criança. Mas se tivesse um Ben 10 no estilo de Invencível, cara, ai. A vida seria outra, tá? Esse universo seria um universo bizarro. Interessante. É o universo do malvado. Então, bem isso. Vamos dar play aqui. Porque tava sob contrato com a Disney. Na época ele tava envolvido na produção de Galaxy Wonder. Eu lembro desse desenho. Ótimo desenho. E as dubladoras originais, que são ícones nos Estados Unidos, elas foram trocadas sem sequer serem avisadas pelo Cartoon Network de que elas seriam trocadas por dubladoras mais jovens. Algo que muitos fãs viram como falta de respeito. E pra muita gente, a Cartoon simplesmente não teve coragem de comunicar a mudança diretamente pra quem ajudou a construir o sucesso da série, o que pegou muito mal dentro da comunidade. Até o próprio Craig McCracken fez um post ironizando essa mudança, dizendo esses foram os ingredientes escolhidos, e marcando as dubladoras. A título de curiosidade, até aqui no Brasil trocaram tanto as dubladoras das meninas quanto o resto do elenco. E pra piorar, o roteiro tentou ser moderno demais, colocando gírias na internet e dancinhas que envelheceram rápido. Além disso, removeram personagens importantes como a senhorita Bellum, dizendo que ela não passava uma mensagem adequada para os dias de hoje. Eles achavam que focar no corpão, violão e no visual da secretária bonitona era uma imagem apelativa demais para o público infantil de hoje. Uma decisão que muita gente considerou desnecessária, principalmente para quem já gostava da personagem desde a versão original. Também rolaram polêmicas com alguns episódios que tentaram falar de temas sociais, mas fizeram isso de um jeito meio confuso e desajeitado. O maior exemplo desse desastre foi o episódio Chifre Doce Chifre, que tentou criar uma metáfora sobre transição de gênero através de um pônei que queria ser um unicórnio, mas acabou passando uma mensagem muito torta, transformando ele em um personagem monstruoso, gigante e feio no final. E no fim eles acabaram desagradando justamente a parte do público que eles queriam representar. O macaco louco virou só um alívio cômico, o ele não era mais o Guilherme Briggs e aparece menos, a princesa mais grana continua mimada, mas a briga com as meninas agora são focadas em picuinhas da escola, e a Sedusa nem existe mais, trocaram ela pela Bianca Bikini. Misericórdia. E a nota 3.7 no IMDb deixa clara essa frustração. Muita gente sentiu que o desenho perdeu sua essência e a qualidade do roteiro original para apostar em um visual mais fofinho e em piadas da internet que não tinham o mesmo peso. E no fim acabou virando aquele exemplo clássico de quando você tenta modernizar algo que já dava certo e acaba tirando justamente o que fazia aquilo ser tão bom. Já dizia o ditado popular: não se mexe em time que tá ganhando. E mexeram, e deu ruim.
Forte Secreta da A Montanha era entre Radical. 2010 e 2013 do Cartoon Network provavelmente teve os programas mais estranhos que eles já transmitiram. Com certeza. Eu faço das Mas palavras Mad era desse bom. brother as minhas. Se você Nada, eu falei, eu concordei com você. acompanhou o Cartoon Network ali por volta de 2011, talvez se lembre de um desenho com visual bem diferente chamado Secret Mountain Fort Awesome. Ainda bem que eu ou nunca em assisti português, esse. Forte Secreto da Montanha Radical. A série ela foi criada pelo Também animador não, e dublador graças a americano Peter Braungart, o mesmo criador de Titio Avô. Ah, E faz antes de sentido. ter seu próprio programa, já tinha trabalhado em produções grandes como Futurama e Chowder. E mesmo carregando o selo do Caramba. Cartoon Network, esse desenho ele ficou marcado por uma curiosidade nada positiva, a nota baixa de 3.2 no IMDb. E pra entender por que a reação foi tão negativa, basta olhar pra proposta da série. Tendo apenas 2 temporadas e 26 episódios no total, a história acompanhava 5 monstros Tem bem chamados de pouco. Digustoides, que viviam em uma Caraca. fortaleza subterrânea depois de serem banidos da sociedade por serem feios e esquisitos demais. Agora deu até medo deles me banirem também. E eles passavam Que isso? longe de qualquer ideia tradicional de herói. Eram esquisitos, exagerados e estavam sempre metidos em situações totalmente sem noção. E adivinha o que mais afastou o público? O que mais afastou parte do público foi justamente o tipo de humor. O Braungart foi fundo no humor nojento, escatológico e no surreal, com piadas bem exageradas e personagens como o Peido, que era literalmente humor um de monte de banheiro. bunda que só falava peido, além de cenas que muita Nossa. gente achava estranha ou até desconfortáveis. Não tem como não ficar desconfortável olhando esse tanto de coisa estranha. E a nota abaixo no Ah, IMDb certo, tem muito a nojo. ver com o impacto que o visual causou Ainda logo bem de que cara. esse desenho Enquanto faliu. muita gente que trabalha com animação elogiou a Meu Deus, criatividade faliu e a essa coragem de porra, fazer mano. algo tão diferente, boa parte do público que estava acostumado com desenhos mais organizados e fáceis de acompanhar achou tudo exagerado demais. Para algumas pessoas esse desenho parecia confuso ou até desagradável de ver. Era um desenho bem diferente do que o público Acho estava que acostumado a ver na essas TV artes. infantil, e por isso acabou gerando opiniões divididas. Um detalhe curioso é que a série nasceu de um curta que depois também daria origem a Titio Avô. E esse curta era o piloto de Titio Avô, que foi transmitido no Cartoon Network em um bloco chamado Cartoon Institute. Bloco esse que deu origem a apenas um show também. E esse detalhe eu Caramba. contei melhor no iceberg do Titio Avô. Eu recomendo você ver depois. Depois que Forte Secreto da Montanha Radical foi cancelado em 2012, por causa da baixa audiência e das críticas, o Peter Braungart resolveu seguir por um caminho mais leve e colorido, o que acabou resultando em Titio Avô. E infelizmente o homem não teve paz e Titio Avô também não foi compreendido. Assim, o Titio Avô era melhor, tá? Mas o Titio Avô, assim, as primeiras temporadas são bem diferentes do que o desenho foi se tornando com o passar do tempo. Eu não sei quantas temporadas teve, mas se bobear teve o quê? Mas 3, 4? Eu acho que teve pelo menos umas, acho que no máximo 6, assim, sim. Mas falando, cara, falando assim, dos desenhos ser meio que, muita coisa, não exatamente bizarra, mas de uma forma mais, surrealista, eu acho que um que eu penso que é assim, é o Smiling Friends, cara. Eu nunca assisti Smiling Friends, tá? Eu não sei de nada da série. Eu sei que, tipo, não, tem esses personagens aqui, esses dois aqui, que são, acho que, os protagonistas. E aí, é isso. Mas pra mim, eu penso Smiling Friends como, não, um desenho que, tipo, vai ter coisas interessantes, mas que ao mesmo tempo é meio maluco da vida. E uma moto tá passando, esse bobear tá captando o microfone. Meu Deus, cara, que moto é essa? Então, eu não sei, cara. Sempre tem umas motos que passam. Toda hora isso. Toda hora passa uma moto dessa. Olha isso. Mano, sério, esses caras têm fixação por barulho. Meu Deus. Vamos dar play aqui. E no fim, a série ficou conhecida como uma tentativa diferente que não agradou a maioria do público. Tudo era feio e grotesco demais, e por isso tem a nota de 3.2 no IMDb. Tá, o reboot merece essa nota mesmo. Mais um reboot em Dona Cartoon. Esse Quem reboot cresceu assistindo merecia as a versões pior clássicas de nota. Ben 10 e os outros posteriores, igual eu, quando veio esse anúncio do reboot de 2010 lá em 2016, ficou com muito pé atrás. E com razão! Essa nova versão foi produzida nos Estados Unidos pelo grupo criativo Man of Action, os mesmos caras que criaram a série original em 2005. Ou seja, não foi alguém de fora mexendo na franquia, foram os próprios criadores. Só que dessa vez eles decidiram seguir um caminho bem diferente. Mas eles focando foram num público forçados, muito tá? mais jovem e apostando pesado na comédia. Não E aí esqueça já disso. começa o problema. A série teve 5 temporadas, 166 episódios especiais foram- e Mano, até eu um acho que filme. esse O filme que foi lançado em 2020, Ó, o filme hoje foi tem a uma- nota de 5.3 no A única IMDb. coisa boa E o que meu eu acho amigo desse sonha... filme é enxurrada mesmo. É um enxurrado, a única coisa boa. Não, cara, mas o Enxurrada, ele é o aquático, só que diferente. Não, o aquático pior não. que isso é verdade. O Ameaça Aquática. Então, sabe o que é o louco, Ué, mano? que É que eles não horror. são o mesmo alien. Esse que é o louco. Isso é verdade, né? O Ameaça Aquática. enxurrada e o enxurrada e o Ameaça ameaça aquática. aquática não são a mesma espécie. Tem isso, porque a gente
soube, a gente teve, eu não sei exatamente por onde que a gente viu da espécie da ameaça aquática, mas teve uns vídeos sim, e nas pausas dos comerciais a gente via o nome das espécies dos aliens. Então, realmente, é meio louco que eles não são a mesma espécie e já falar, ah não, é uma ameaça aquática mais resistente, ele tem umas habilidades com água. Enquanto em enxurrada, ele consegue fazer umas coisas diferentes com a água da ameaça aquática, só que ele é menos resistente. É isso. E, Caio, por falar em Ben 10 Reboot, tem uma história aqui pra contar pra você. Eu acho que, ó. Fala aí. Essa história, eu acho que era 2024, tinha acabado de entrar nos anos finais perto na escola, né? Daí eu acho que na época ainda não era proibido celular. Daí eu tava lá, tinha terminado a aula, tava tudo bem. Daí daí o professor chegou assim pra mim e falou assim: ô, você quer ver Ben 10 no meu computador? Eu falei, quero. O professor colocou Ben 10 Reboot pra mim. E eu falei assim, mano, nossa, eu dei uma vontade de eu falar assim, mano, cara, pra que esse Ben 10? Coloca o clássico. É, então, ai, nossa, eu dei pra caramba. Oh, não, play louco. Pegadinhas disse que é um bom filme. Talvez eu veja depois pra ver se é bom. A base da história continua a mesma. O Ben Tennyson encontra o Omnitrix durante as férias com a Gwen e o Vomax e passa a se transformar em alienígenas pra enfrentar vilões. Estrutura parecida, o primeiro episódio não é conceito disso, conhecido, dele pegando parecia relógio. seguro. Mas a execução mudou completamente. Pra quem vinha de fases como Ben 10 Força Alienígena ou Ben 10 Omniverse, que são bons desenhos, a diferença foi sentida na hora. Aquelas temporadas tinham um clima mais sério, conflitos maiores e um Ben que realmente estava amadurecendo. Existia continuidade, existia ameaça de verdade, existia peso nas batalhas. Já no reboot, a prioridade virou outra. O tom ficou mais leve, os episódios mais rápidos e a comédia passou a comandar quase tudo. O visual também mudou bastante, ficou mais simples e arredondado, o que reforçou ainda mais essa sensação de que o foco agora era um público mais novo. E aí que muita gente começou a torcer o nariz, não porque a ideia era ruim, mas porque parecia outro Ben 10. Os alienígenas ficaram com poderes mais simples, várias formas antigas nem apareceram no começo e as lutas parecem ser resolvidas de um jeito mais rápido e leve. Outra coisa também, que uma coisa que eu odeio bastante no Omnitrix do reboot, é que assim, imagina, ah não, eu desbloqueei novos aliens. Ah, mas eu perdi outros. Que merda. Isso é verdade. Cara, que merda. Sério, mano, se eu ganhasse o Omnitrix do reboot, eu ia ficar, que merda, mano. Poxa, podia ter me dado qualquer outro, me dava do clássico, cara, eu era mais feliz. E tipo, lá acho que da primeira temporada do reboot pra segunda, ele perdeu o Ultra T, né, o Ben? Exatamente, ele perdeu o Ultra T. Aí não, agora tem uns tunados aí, ganha o choque rochoso. Ah, não, rola esse problema aqui, pum, agora ele tá com o Omnitrix agora consertado, né? Yeah! E agora ele perdeu 3 aliens, ele perdeu eu não sei, acho que foi o Cipó Selvagem lá pra ganhar o Rat, ganhar o Tapinha, que nome merda, mano. Mano, e aqui, eu não entendi o Tapinha, cara, ele é uma espécie de Idem? Cara, assim, ele é o Idem. Pega o Idem, só que agora, pensa assim, mano, tá, agora eu vou limitar o poder dele, só pode multiplicar até 4, e agora toda vez que ele se multiplica, ele fica, pelo que eu lembro, mais pesado, só que quanto mais se multiplica, mais forte ele fica. Esse pode até 4. Mano, eu não sou disso, cara. Sinceramente, esse alien eu acho que é o alien mais inútil do Ben 10, cara. Exatamente, cara. Ele é muito ruim, cara. Aí não é exatamente os outros que ele perdeu, mas uma merda. Porque colocar esse cara pra substituir um dos meus aliens favoritos lá da quarta temporada do clássico, que era o Idem. Eu amo o Idem, principalmente o dublador dele, que é maravilhoso. Cara, uma tristeza isso. Tá. Mano, eu acho que, sei lá, o reboot tirou tanto o alien legal, mano. Tirou tanto... Exato. Poderia ter usado vários aliens. Porque tinha umas ideias. Poderiam ter usado vários aliens. Tipo, tinha mais de sei lá quantos aliens descartados pra eles utilizar, eles vão utilizar, também reutilizar aliens de força alienígena, que não faz sentido nenhum, mas tá bom. Esse aí foi bem merda mesmo. Não tão ruim assim, porque foi pela nostalgia, mas a gente releva. Outra coisa envolvendo o reboot que me deixa com puto, né? Tem aquele filme lá que o Alien X vai buscar o Omnitrix do Ben. Nerfaram o Alien X pra caramba, e aquela foi a história mais sombria que a gente teve no reboot. Mais sombria que nós teve. Mas tem uma coisa lá que aparece o Ben de Supremacia, que não é o Ben de Supremacia, mas é um Ben alternativo. Então, o cara não usa Supremo e o Omnitrix ao contrário. O Super Omnitrix. Mano, ele não se transformou em Supremo. Sabe o que é louco, mano? É que se você notar, cara, se você prestar atenção, várias vezes os outros Bens, né, e a Gwen 10, eles repetem os aliens, cara. Eles nem ficam usando diversos. Eles ficam repetindo os aliens, mano. Poxa, a Gwen 10 fica usando o aquático, cara. O aquático. Bota o diamante logo, pô. O diamante que é mais foda. Nem tem água, mano. Por que tá usando o aquático? Exatamente, cara. Mano, no clássico, toda hora, não tinha água ou aquático. Eu preciso me hidratar. Eu tô ficando seco. Aí eles, não, bota o aquático pra lutar num ambiente que nem tem água. Aquático pra lutar. E outra coisa, ninguém nem pra se transformar no besta, no coitado, né? O besta foi completamente esquecido no reboot. O besta ia ser bem mais útil que o aquático lá. Isso. Mano, o besta, coitado dele, porque o besta, ele era um dos aliens meus favoritos do clássico. Daí chega no reboot, os caras substituem o besta. Eu nem sei por que eles substituíram o besta, porque, sei lá. Não. Sabe o que é louco, mano? É que aparentemente eles queriam não. Todos os aliens têm que ser bípedes. Por isso que o insectoide do reboot é um esquisito. Nossa, aquele insectoide é um
nojento, cara. É horrível. Nossa, é mano, horrível. eu não sei o que fizeram, porque estragaram tanto o Insectoide, porque o Insectoide Então. já é um alien já é, como posso falar, Assim, já ele é... é feio, mas ele foi feito pra ser feio. Ele é estiloso por ser feio. O Insectoide é feio e esquecido, porque ele só apareceu no clássico em Omniverse. Coitado do Insectoide. Daí chega no reboot e os caras transformam ele no pior visual possível. Então, vamos triste. continuar, louco. Em vez de histórias longas com vilões que duravam várias temporadas, os episódios ficaram mais soltos e focado mais em fazer piada do que desenvolver a história. E quando você pega uma franquia que era muito lembrada por ter histórias mais sérias e Esse transforma tudo em final. algo mais leve e Esse feito final, para realmente. funcionar de forma isolada, é claro que parte do público vai estranhar. Não é só questão Meu de Deus, traço, que é transformação é identidade. Muita gente que cresceu vendo Não, o Ben sabe? Acho amadurecer que era sentiu outra- que aquele não, crescimento foi uma cinzenta. resetado. E pro fã antigo isso pesa muito, porque parece Então. que tudo que veio antes perdeu a importância. Obviamente que eles resetariam tudo, até porque é um reboot, né? Mas eles refizeram de um jeito muito besta. Obviamente que a galera não ia curtir. E mesmo com o tempo trazendo alguns elementos Não, mais interessantes não. e tentando equilibrar Nossa, melhor a vem aí, ação mano, e comédia, essa luta igual o é legal. episódio Ben 10 Extinção Alienígena da quinta temporada, Ixi. que é um dos 3 melhores Cara, episódios uma coisa desse que eu Ben não 10 entendi, né? e que Esses faz um Ben aí, fanservice eles são trazendo os outros Ben alternativos, 10. Hã? Esses bens aí são alternativos, é isso? Então, eles são. Eles Cara, são- pelo informações externas, não 100% oficiais, nenhum desses aí é o bem que a gente viu nas séries anteriores. Ah, então Graças a Deus. fica de graças boa, a cara. Deus. Respira bem, É. cara. Respira. Se alivie. Nenhum desses bens aí é um que a gente viu nas séries anteriores. Graças ao bom Deus. A primeira impressão do Ben 10 bobo demais já tinha ficado. E na internet a primeira impressão pesa muito. E por isso a nota de 2.8 no IMDB não quer dizer exatamente que o desenho é Eu tô mal ansioso feito. pro desenho Ela aparecer. mostra mais a decepção de quem esperava que a Se não história aparecer, continuasse no eu vou mesmo estilo teorizar e tom que e acabou recebendo algo bem tem uma nota diferente. maior Para que as todos os crianças desenhos que daquela já época vi. funcionou, mas para quem acompanhou as fases anteriores pareceu só mais um reboot que mudou demais o que a série era antes. E quando você muda algo que já tem uma história forte, é normal que a reação não seja das melhores. Mano, E é porque gente, deixa assim, eu falar eu aqui, se você fiz gosta desse Ben bom tempo, né? Hum. Porque minha mãe viu aquele negócio lá, ai, eu vi o 4 braços dentro do meu quarto, nunca vou esquecer, né? Peraí, ela realmente Ela- ficou arrasado por causa desse negócio? Ela ficou arrasada, falou assim, você não vai mais ver bem daí não, porque eles transformam em demônio. Eu falei, tá bom. Ah, não é Se passa- possível. Aí chegou 2016, falei, cara, bora, a minha mãe agora não se liga mais, bora assistir Ben 10. Ligo a TV e vejo essa Reboot. porra. Ai! Nossa, imagina a dor. Imagina Eu parei a dor. numa época que eu tava assistindo Omniverse ainda, tava em Omniverse. Nossa, cara. Ô, pior que, mano, Tinha eu fui acabado. daqueles caras que sempre defendeu o universo. Por dentro. É, eu sempre fui essa pessoa. Daí tava no episódio dos Ben, lá da Guerra dos Ben. Melhor episódio do Omniverse. Daí minha mãe proíbe. Quando eu volto, tá na porra do primeiro episódio do reboot. Eu te proíbe no melhor momento e você só volta no pior. Nossa. Cara, nem pra ser tipo, você vendo o último episódio do Miniverse. Ah, foi mal, pessoal. 10 ou de outros desenhos da lista, tá tudo bem. Eu só tô nesse vídeo e no outro vídeo que eu fiz da Nickelodeon falando o porquê deles terem essa nota baixa. Então, eu só tô explicando. Ah, tá. Nesse aí é bem ruim mesmo. Eu já percebi que a galera não gosta muito desses reboot do Cartoon Network. Quem acompanhou os desenhos clássicos Então. ou até curtiu o remake de 2011, provavelmente estranhou um pouco quando anunciaram o Thundercats Roar em 2018. Essa versão do desenho foi desenvolvida pelos produtores e roteiristas americanos Victor Courtwright e Marley Helping Grazer, dois nomes que já trabalhavam com animação há um tempo. Victor em Pickles e Amendoim. Esse desenho é uma merda. Esse desenho é um lixo. Não falamos isso não. aí. Sério, esse desenho é horrível. Sim, Só de olhar frames dele. Eu odeio Esse isso aí. desenho- Sério, isso aí tem que jogar no lixo. E a Disney ainda por Mano, cima. alguém. Ah. Exclui esse desenho da face da Terra. Vamos chamar o Alien X agora. Então, não, Ai. você fala assim, mano, você tem que eliminar algum desenho. Assim, pode ser qualquer um que existiu. Tem que eliminar ele da face da Terra, como se ele nunca tivesse existido. Ele nem tivesse sido cogitado. Esse aí é o primeiro que eu vou botar entendeu, na lista. Esse é o primeiro. É o primeiro mesmo. Em Mad, e Caraca. o Marley em Incrível Mundo de Gumball e também Mad. E Thundercats Foi Roar estreou no Cartoon Network em fevereiro de 2020, com uma proposta bem diferente do que muita gente imaginava. Enquanto as versões antigas apostavam em aventuras sérias, climas épico e um visual mais detalhado, essa nova série foi pra um lado totalmente cômico, com traços bem simples e piadas o tempo todo. Que igual a gente viu no vídeo da Nickelodeon, é a receita certa pra tudo dar errado. A ideia era transformar tudo em algo mais leve e infantil, apresentando aquele sucesso antigo para o público mais jovem. Tinha tudo pra dar certo, né? Mas isso acabou afastando boa parte do público que já gostava da franquia e não agradou muito o público novo. No fim, a série teve só uma temporada com 52 episódios
e foi cancelada pouco tempo depois em dezembro de 2020, menos de um ano de existência, ficando marcada pela nota de 2.2 no IMDb. Eu até ficaria com vergonha, mano. Mas pra entender o tamanho desse choque, a gente precisa voltar lá atrás. Os Thundercats originais nasceram em 1985, com a série Thundercats, criada pelo escritor americano Tobin Wolfe e produzida pela Wrecking Bass Productions. Isso fez muita diferença no resultado final. O traço era mais caprichado, as cenas de luta tinham peso, movimento, não era só um personagem correndo de um lado pro outro, dava pra sentir a força dos golpes. A série original foi ao ar entre 85 e 89, tendo 130 episódios divididos em 4 temporadas, e acabou virando um fenômeno. Ela misturava ficção científica com fantasia medieval, usando espadas mágicas, planeta destruído, vilões sombrios, heróis fortes e uma trilha sonora muito boa. Era uma aventura mais séria, onde dava a sensação que o perigo era real e as coisas podiam dar muito errado a qualquer momento. Por isso tem a boa nota de 7.9 no IMDb. E depois disso ainda tivemos o reboot de 2011, produzido pela Cartoon Network Studios e animado pelo famoso estúdio japonês Estúdio 4 Graus Celsius. Eu vou falar em português mesmo porque em inglês vai enrolar minha língua todinha. Que produziu a trilogia de filmes de Berserk, por exemplo. E essa versão tentou atualizar a história sem perder o clima mais sério que sempre marcou a franquia. Ela explorou melhor o passado de Thundera, desenvolveu mais os personagens e deu mais espaço para conflitos e construção de mundo. E mesmo assim também acabou cancelada cedo, um ano depois. Mas ainda assim manteve um respeito maior com a essência original. E uma boa nota no IMDb por causa disso. E é justamente aí que entra o problema de Thundercats Roar. Quando você pega uma franquia que nasceu em 85, com um clima quase mitológico, cheio de batalhas dramáticas, personagens imponentes e vilões realmente ameaçadores e transforma tudo em piada constante, é impossível as pessoas não sentirem o choque. Não é só questão de mudar de estilo, é mexer com a identidade inteira da marca. Antes eles tinham todo o cuidado de fazer em estúdios japoneses para dar um tom mais detalhado e épico na série, mas daí veio o efeito Teen Titans Go que deixou tudo simples, bobo e sem peso nenhum. Por isso a nota ficou tão baixa. Não foi só birra de fã antigo, foi a sensação de que tudo aquilo que fazia Thundercats ser especial acabou ficando de lado. E quando você ignora completamente a base que sustentou a franquia por décadas, o resultado quase sempre é esse: rejeição pesada e um cancelamento rápido. E bem feito pra tu, Cartoon Network. Tu que escolheu isso. Por isso que faliu. Nossa! Não. Eu sei que eu tava ansioso pra mim falar. Eu achei que essas lutas com o cara eram um delírio, meu. Eu sempre achei que era um delírio. Cara, então, assim, Laranja Irritante, cara, assim, nunca foi bom, tá? Realmente, assim, eu assisti bastante na infância até, para pensar. Mas nunca foi bom. Assim, não tem um episódio que eu falo, nossa, mano, esse episódio foi... Não existe. Isso não existe. Esse desenho, assim, pera aí, esse desenho, sei lá, acho que seria o 20º ou 10º que, assim, tivesse que eliminar desenhos da Terra, entendeu? Porque existem piores que esse aí. A gente já viu aqui, nesse vídeo mesmo. A Laranja Irritante. Se você viveu a era de ouro do YouTube ali por volta de 2010, então, talvez se lembre de uma fruta com olhos e bocas humanos gritando: "Ei, maçã!", sem parar e enchendo o saco. Nossa, eu sempre pensei que esse desenho era só um delírio. Ô, louco, mano. É. A Laranja Irritante, ela foi um fenômeno cultural que surgiu da mente da cineasta americana Dani Boy e bizarramente se tornou uma das webséries mais assistidas do mundo. E a Dani Boy gostava muito de fazer isso no canal dela, botando seu rosto em objetos sem vida. Antes da laranja nascer, ela postou, por exemplo, o Ovos Gritando, que tinha a mesma ideia: ovos com rostos interagindo com humanos. Enfim, a ideia da Laranja Irritante era bem simples: uma laranja que ficava na cozinha fazendo piada sem graça, trocadilhos bestas e irritando a paciência dos outros alimentos, até que quase sempre eles acabavam tendo um fim trágico na mão dos humanos. No Brasil, antes de virar uma série do Cartoon, a Laranja Irritante fez bastante sucesso, isso graças aos canais de tradução e legendagem, como Daniel Neves, conhecido como Daniel Jackson's Legendas. A lenda. E a Laranja Irritante virou moda nas escolas e até apareceu em programas de grandes canais de TV. Esse era o brain hot da nossa época, nesse tempo que era bom. Ah, é pior que eu acho que era mesmo. Foi tão... Pior que realmente, cara, o brain hot da nossa época era isso aí. Meu Deus do céu, que filme é esse? Com milhões de visualizações o brain no hot YouTube. da nossa época eram as coisas mais tontas possível. Porque, ó, então, eu vi um vídeo hoje lembrando assim, ó, 2010, você comprava um celular novo, a primeira coisa que perguntavam pra você: roda Minecraft? Nossa, real, era bem isso, cara. Nossa, 2020, alguém chegava pra você e perguntava: roda Free Fire? 2025, roda Roblox? Outra coisa, bota o TikTok, talvez. Nossa, Com eu certeza acho que, sei tem lá, isso. cara, nós tá ficando muito velho, cara. Nós tá ficando Então, velho. mano. Não, assim, as crianças de hoje, acho que principalmente meninas, né? Acho que é principalmente o público feminino. Eu não sei se é verdade, tá? Mas eu penso que é assim. Que é principalmente o público feminino. Foi mal, se não é, tá? Mas claro, nada impede o público masculino também. Que, não, guerreiros do K-pop, né? Ai, música, tudo. Sabe o que era guerreiros do K-pop? Eu
E aqui o meu Mantuquito era o Equestria Ghost, Riverwalks, tá? Aquilo era o nosso guerreiro do K-pop. Mano, você voltou muito no tempo agora, cara. Você voltou Não, muito. só que eu vi no Twitter lá, alguém falando, esse aqui era o guerreiro do K-pop da minha época. Eu fiquei, caramba, eu não tinha pensado nisso. Cara, e por falar nisso, ó, eu deixei bem claro, minha família é bem preocupada com esse negócio de desenho. Tipo, a minha mãe, a primeira coisa que ela fez quando lançou Guerreiros do K-pop, já proibiu minha irmã de ver. Por causa que tem negócio de demônio. Puta que pariu, mano. Também, né, o nome em inglês é K-pop Demon Hunters, ou seria Mano, mas eu vou falar K-pop uma Caçadores coisa de Demônio. Mano, porque eu nunca vou entender. Meus pais, pelo menos, eles sempre se preocuparam que tem um demônio numa coisa. Mas eles me proíbem de ver um negócio, no desenho, eles matam demônios. Só alguns Qual o sentido disso? E outra coisa, nem demônio bíblico nem demônio bíblico. É só meio que um conceito generalizado, vamos dizer assim. Porque assim, Cara, ela pensa eu um sei demônio lá. mal, só isso. Pronto. Eu não sou religioso, mas, cara. Então. Ai, cara, sério. Isso aí é muito. É um estereótipo que todo. Porque eu nunca vou esquecer também uma reportagem, um vídeo que eu vi no Twitter assim. Era um pastor, eu acho que era dos anos 90 esse vídeo. O cara tava falando assim, ele tava com a capa de Doom na mão e falando assim: Este jogo é do diabo, este jogo é de Satanás. Cara, não, assim, hoje em dia ele estaria passando tanta vergonha, cara. Porque assim, a gente tá basicamente matando um monte de demônio no Doom. Então, qual o sentido disso? Mano, não faz sentido nenhum, cara. Sério, eu quero muito ver. Sério, eu tô esperando lançar o I Am Jesus Cristo, que seria a tradução portuguesa. Eu sou Jesus Cristo. Vai lançar um jogo com esse nome, cara. E aí, pelo que eu lembro que eu vi no trailer durante 1 ou 2 segundos, vai ter demônio no jogo. Assim, claro, vai ser o Jesus matando. Eu quero ver o cristão reclamar. Eu quero ver. Mano, eu vou mandar esse jogo pra minha avó, cara. Eu vou mandar esse jogo pra minha avó. Quando lançar, cara, porque já tem demo aqui pra jogar, pelo que eu lembro. O I Am Jesus Cristo. Caraca, depois você me manda o link dessa demo aí, eu vou querer jogar. Eu vejo aí. E uma galera que realmente acompanhava, que o Cartoon Network em 2012 viu algo ali que já tava bombando e decidiu levar pra TV. Em vez de criar uma ideia totalmente nova, o canal ele apostou em algo que já tinha um público fiel. Só que pra funcionar como série, eles precisaram aumentar a escala. A Laranja saiu de uma simples bancada da cozinha e passou a viver aventuras muito maiores, viajando pelo tempo e pelo espaço dentro de um carrinho de supermercado. E agora teria a colaboração do diretor americano Tom Shepard, que já havia trabalhado em Frango Robô, por exemplo. Caramba. Mas se na época ela era tão popular e todo mundo achava engraçado, como é que hoje ela tem uma nota tão baixa assim de 2.0 no IMDb? A explicação pra essa nota lá embaixo fica mais clara quando a gente olha pra trás com um pouco mais de maturidade. O humor da Laranja irritante é irritante de propósito. Essa sempre foi a graça. Só que o que era hilário pra muita gente em 2010, principalmente pra quem era mais novo, com o tempo começou a cansar. Se você pega um meme de 2010, dificilmente ele vai ter graça hoje. São raras as coisas que com o passar do tempo ainda continuam tendo graça. Na minha cabeça nesse momento vem Chaves, que mesmo com o passar do tempo ainda continua tendo graça. Pelo menos pra mim. As pessoas envelhecem, o tempo muda e consequentemente o humor também. A fórmula quase não muda. Gritos altos, risadas exageradas e a mesma piada sendo repetida até o limite. E no IMDb, onde o público costuma ser mais variado e crítico, esse tipo de humor repetitivo dificilmente ganha nota alta. Vocês viram bem no vídeo que eu fiz da Nickelodeon. Também teve o problema de sair do YouTube e ir pra TV. Na internet, os vídeos eram curtos e iam direto ao ponto. Já no Cartoon Network, eles precisavam preencher episódios de 11 a 22 minutos. E aí que entra o problema. Uma piada que funciona por 1 ou 2 minutos nem sempre tem como sustentar por um episódio inteiro. E quando começaram a alongar demais esse formato, ficou claro que a ideia funcionava muito melhor como um vídeo curtinho de internet do que como um desenho completo de TV. A piada era engraçada por alguns minutos, mas não tinha força suficiente pra sustentar um episódio inteiro. E com o passar do tempo, nem a nostalgia foi suficiente pra manter a Laranja irritante em alta. Muita gente passou a enxergar como um humor besta demais e exagerado, que fez sucesso na época certa, mas que não envelheceu tão bem assim. E no fim das contas, a Laranja irritante meio que caiu na própria armadilha. Ela cumpriu exatamente o que prometia ser: irritante. Ela marcou uma fase na internet, isso ninguém pode negar, mas esse humor ficou datado e a nota de 2.0 mostra que muita gente simplesmente cansou. A série chegou a ter 2 temporadas e 60 episódios, sendo encerrada em março de 2014. O mais engraçado é que a série da internet da Laranja irritante tem a nota de 3.1 e a do Cartoon Network tem 2. A série tem uma nota Eles maior que o ser pior do que a série da desenho. internet. Que isso, hein, Cartoon? Cartoon Network, infelizmente, é uma empresa. Cara, eu nem sei como tá a chegamos na- Cartoon hoje. Cara, ela tá assim, vamos dizer, entre aspas, bem falida. Eu não sei se ainda passa o Cartoon Network na TV. Talvez não, tá? É possível que não. Mas, pelo menos a gente tem Gumball de volta. E é muito louco pra pensar que a gente teve o Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball graças a Disney. Muito louco pra Isso pensar aqui nisso. me lembra, por falar nisso, eu teve uma época que eu assinei a HBO, né, pra ver os desenhos da Cartoon Network. Sim. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que eles só deveriam arrumar a ordem de alguns episódios de alguns desenhos aí. Tá, Deveriam entendi. arrumar algum. É, o louco que agora a Warner
Warner, barra MTBO, tudo da Warner vai ser agora da Paramount. Paramount não era mais não é Netflix, Então, cara? então, olha o que aconteceu. A Paramount meio que ela foi subindo, meio que entre aspas, subindo a proposta dela, até chegar a 110 bilhões de dólares. Aí, a Warner, ela largou das mãos da Netflix e foi pra Paramount. Aí o que aconteceu? A Netflix tinha 4 dias pra rolar, pra fazer uma contraproposta. Só que a Netflix olhou e falou, no mesmo dia, sem esperar 4 dias, ou 1, 2, não. Ela tinha tempo de 4 dias, e em pouco tempo falou assim, não, fica aí com ela aí, velho. Aí, o que aconteceu? Ela ganhou, acho que foi 2,8 bilhões de dólares ao nível. A Netflix ficou, sai ganhando no final. E aí, o que acontece? Acho que aparentemente ela prometeu que ia usar um bom dinheiro pra fazer várias séries. E agora tá tendo isso aí, da Paramount ser da Warner. E a gente vai ver o que vai rolar. Cara, agora, Caio, por que a Warner tava sendo vendida, cara? O que aconteceu? Pelo que eu sei, cara, é por causa que ela tava cheia de dívidas. Nossa, pior que Sim. não parece, né? Warner, Assim, cada cara, filme se a gente olhar os anos anteriores, ela tava cancelando um monte de série, sabe? Ela tava cancelando um monte de coisa que tava pronta. Mas, possivelmente, era pra não ficar pagando os criadores. Tomara a Deus que saia o segundo filme de The Batman. Tomara que mesmo que saia. Assim, a gente pelo menos fica seguro que a gente vai ter sim filme no cinema com a Paramount. Mas de resto, não sei. Vamos continuar aqui. Aquele que todo mundo esperava, o desenho da Cartoon Network com a pior nota no IMDb. Mesmo o Cartoon Network sendo lembrado por muitos sucessos, nem todas as apostas do canal tiveram o mesmo resultado. E um exemplo claro disso é The Problem Solvers. E novamente bem voltamos lixo. para aquele print do Reddit, a grande era experimental do Cartoon Network. Bom, essa animação americana foi criada por Ben Jones, um artista e animador conhecido por seu estilo bem diferente e experimental. A série estreou em 2011 e acompanha a história de 3 detetives Por bem até fora do 2013, padrão. como isso? Horace, um humano, Roba, um ciborgue e Alf, uma criatura peluda que parece Todo uma mundo mistura verde. de cachorro, café com monstro... Sei lá, bicho esquisito, cara. E eles E tentam feio. resolver os problemas da cidade de Farboro, mas quase sempre acabam piorando a situação. E a produção teve vida curta, com 2 temporadas e 26 episódios no total. E a segunda temporada nem chegou a passar na TV, 2 indo temporadas direto e pras 26 plataformas episódios? digitais. Parece que o Cartoon Network só queria esquecer que ele produziu esse programa. E o que mais chama a atenção teve é a segunda nota no temporada, IMDb, tendo a belíssima nota de teve? 2.0 de 10. Para um desenho de um canal tão conhecido, é um número muito baixo. E o principal motivo dessa rejeição foi o visual. O Ben Jones veio de um grupo de artistas que gostava de usar cores muito fortes, formas geométricas bem chamativas e um estilo inspirado em arte digital mais experimental. Mas isso é Esse muito grupo era feio, conhecido não deu como certo, Paper não. Red, e o Ben Jones foi um dos fundadores Mas junto como é com que você tá os olhando irmãos isso falando, Jessica não, e Jacob vai dar Picciotti. Esse grupo ele ficou Não, conhecido os por caras, trabalhar eles com têm as arte coisas experimental e fodas. lo-fi, criando quadrinhos, fanzines, vídeos, animações na internet e instalações com cores Deus do céu, vibrantes isso e aqui. formas malucas. Ai. Um estilo visual bem diferente do que geralmente quer se matar vê em meus desenhos olhos. tradicionais. Eu entrei no site deles Parece? e quase tive um ataque epilético de tanta cor Então? piscando na minha cara. E quando esse estilo Caramba. foi levado pra televisão, virou uma explosão de cores neon e imagens muito cheias de informação na tela ao mesmo tempo. Para muita Sim, gente era isso. difícil até de acompanhar o que estava acontecendo. E alguns espectadores chegaram a comentar que assistir por Mas- muito tempo dava dor de cabeça. Eu não julgo eles. E no fim, a série É acabou mesmo. mostrando que existe uma diferença grande entre criar Faz algo pensado sexto. por um público muito específico e levar essa mesma ideia pra TV aberta, onde o público é muito maior e bem diferente entre si. A ideia era criativa e tinha a cara do autor, mas na TV as coisas precisam ser mais simples de acompanhar, com histórias mais diretas e personagens que façam o público se envolver logo de início. E com o tempo, porque The esse Problem desenho é Solvers foi horrivelmente perdendo feio. espaço na programação e, como eu falei, é, a segunda mano, não vou cansar temporada de falar que acabou esse desenho sendo é feio, não. lançada de forma mais discreta, e a reação do público pesou bastante. Isso Horroroso. ficou claro tanto na nota Na abaixo no preguiça. IMDb, quanto nas críticas ao visual e ao tipo de humor. Eu vou até tomar um de pirona depois de olhar pra isso por muito tempo. E eu juro pra vocês que eu já tinha escrito e gravado esse vídeo inteiro, eu já tava começando a editar, mas tinha alguns desenhos que eu não poderia deixar de citar nesse vídeo. Então eu voltei só pra gravar. A primeira delas é Tá Chovendo Hambúrguer. Não os filmes, que inclusive eu gosto bem ruim muito, assim, mas a sério. série de TV. Esse desenho, produzido pelo estúdio DHX Media e a Sony em 2017, foi criado por uma equipe de artistas vou e citar um desenho se ele não roteiristas dos citar. Estados Unidos e Também. do Canadá, como Josh Humphrey e Steven Garcia. Eles decidiram contar a história de um jeito diferente, fazendo tipo uma prequel, ou seja, mostrando o que teria acontecido antes dos filmes. E a série foca na adolescência do Flint mas Lockwood e da não Sam faz Sparks, muito sentido mostrando também os não, dois tá? ainda na escola. E ao É todo bem o desenho retcon. teve 2 temporadas e 104 episódios, e a história mostra o Flint tentando virar um grande inventor, enquanto enfrenta os desafios da vida escolar em Boca de Maré. O problema é que mesmo fazendo parte de uma franquia um pouco famosa, igual Tá Chovendo Hambúrguer, a série tem uma nota bem baixa de 3.6 no IMDb, e o principal motivo disso é a mudança da linha do tempo que os fãs já conheciam. No primeiro filme, o Flint
Clint e a Sam só se conhecem quando já são adultos, mas no desenho eles já aparecem como amigos desde a adolescência. Essa mudança confundiu muita gente e deu a sensação de que a história original foi alterada. Pra quem gostava da ideia de que eles se conheceram apenas no filme, essa nova versão pareceu incoerente e acabou gerando decepção. E além da confusão na história, o visual da série também influenciou na reação do público. Enquanto os filmes de cinema têm uma animação 3D muito bem feita e cheia de detalhes, a versão da série foi produzida em 2D, com um estilo mais simples, o que deu a impressão de ter menos qualidade pra quem já estava acostumado com o padrão dos filmes. O tipo de humor também mudou, ficou mais voltado para crianças, com piadas mais leves, diferente do tom do filme, que agradava tanto adolescentes quanto adultos. E pra muita gente, essa série pareceu mais uma forma de usar o nome conhecido da franquia, do que como uma continuação feita com o mesmo cuidado e criatividade, o que acabou gerando avaliações negativas. Não é à toa que a série teve uma vida útil pequena, sendo encerrada com pouco mais de um ano. Outra série que merece ser citada é Super Noobs, outra série da DHX, que conta a história de 4 amigos de 12 anos que, por acidente, recebem esferas vindo do espaço que dão superpoderes a eles. E a série foi criada por Scott Fellows, que também é conhecido por ter criado Johnny Test. E ao longo de 2 temporadas e 104 episódios, acompanhamos Tyler, Kevin, Shope e Roach, tentando dividir a rotina da escola com a responsabilidade de proteger a Terra de um vírus alienígena. Caraca, e isso com a ajuda de 2... Então, caralho, mano. Zé era meio louco, mas assim, ele era muito básico também, cara. Eu não acho ele tão ruim assim, ao mesmo tempo que ele era bem seco. Que acreditam que eles são soldados experientes. E mesmo com essa proposta, a série tem uma nota de 3.4 no IMDb. E muitas críticas falam que o tipo de humor e o estilo visual acabam se tornando repetitivos, o que faz parte do público perder o interesse ao longo do tempo. Muitos espectadores comentam que a série repete um modelo muito parecido com outros trabalhos do criador, com piadas que, pra parte do público, parece simples demais e com uso frequente de efeitos sonoros altos. E tem gente que também criticou a animação em Flash, dizendo que ela era básica demais comparado aos outros desenhos da época. E como a produção foi feita em parceria entre os Estados Unidos e Canadá, muita gente tinha expectativa de algo inovador, mas para muitos usuários do IMDb, a série pareceu mais algo comum, sem personagens marcantes ou uma história realmente envolvente. Só virou algo decepcionante e esquecível. E pra fechar, temos ela, lançada em 2011 e encerrada em 2013, Bichos Quase Vestidos. Ela foi produzida pelo estúdio Nine Story Media Group e foi criada pelo animador Noazi Jones, o mesmo criador de Adole Peixes, que eu já falei que é um bom desenho. A série ela se passa em um resort tropical chamado Banana Cabana e tem 3 temporadas, somando 52 episódios divididos em vários segmentos curtos. E a proposta é bem diferente. Os personagens são animais que raspam seus pelos e usam roupas íntimas, e eles são liderados pelo cachorro Howie. E mesmo com um criador experiente e boa audiência em alguns países, a recepção do público foi bastante dividida, e a nota de 3.2 no IMDb reflete principalmente as críticas ao estilo do humor. Muitas pessoas consideraram as piadas exageradas, barulhentas e, em alguns momentos, desconfortáveis. O pessoal detesta esse tipo de humor, cara, é sério. Diferente de Adole Peixes, que tinha um visual mais organizado e história voltada para situações adolescentes, os Bichos Quase Vestidos tinham um ritmo muito acelerado e um humor mais visual e caótico, o que não agradou todo mundo. O visual dos personagens também afastou muita gente, porque é esquisito demais e parece que só foi feito para chocar ou chamar a atenção. E pra parte do público ficou com aquela cara de desenho que força o estranho só pra parecer diferente. E como o criador já tinha feito coisas melhores, a comparação foi inevitável, e isso acabou pesando contra a série, e fez com que ela ficasse com a imagem bem dividida na internet, com muita gente avaliando de forma negativa, e por isso que a série nem fez sucesso e tem gente hoje em dia que nem sabe da existência dela. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Mas antes mesmo de ver todo esse encerramento assim, esqueceu de citar o Dr. Calça de Mencinal, acredita assim, que é um lixo. O protagonista tem o mesmo nome que o meu. Aquele moleque broxa do caramba. Pelo amor de Deus, mano, para pensar. Eu penso os caras tendo a ideia, tipo, mano, vamos fazer o protagonista, ele ser um broxa ali. Ah, não, é aquele moleque ali que, tipo, é o que sofre bullying ali, ele não contém ninguém ali, não tem amizade. Aí, vamos fazer assim, aparece um unicórnio de um portal pra dar uma calça pra ele que dá poderes. Aí pronto, agora ele voa, vai entre dimensão, ele solta laser. Pronto, aí ó, o desenho novo. Foda. Mano, o louco é que o diretor, o criador desse desenho foi o mesmo cara que dirigiu Rampage, live action. Mano, eu fico pensando, como é que o cara foi disso pra isso? Em anos. Cara, como? Meu irmão, até hoje eu fico pensando, eu fui reassistir um episódio com uma pessoa, mano, a gente viu o episódio, cara, assim, se for pra analisar ele profundamente, eu fico, mano, incoerência de roteiro, as coisas acontecem porque sim. Mano, sério, pra você ter noção, tem um momento no episódio que tipo, não, vou fazer a missão
missão ser um unicórnio. Aí ele vai lá, não, cara, tem um cara ali, preso nos livros. Ele tira os livros, não, era só pernas. Mano, porcaria de roteiro esse. Sério, a animação, ela é nível Super Noobs, sabe? Mesma coisa, Super Noobs. Quase, pelo menos. Só que eu fico pensando, mano, Doutor Calça de Missão, não. E sim, a gente faz meme lá, tipo, não, tal personagem, ele é um ator que aparece em várias séries ou filmes, assim, de animação. Cara, aquele unicórnio, teve um desenho que apareceu depois, acho que é no Disney XD, que tem um desenho que sabe qual era o nome dele? Cai Fora o Unicórnio. Eu fiquei, caramba, é como se fosse aquele unicórnio do Doutor Calça Dimensional. Claro, os dois unicórnios são diferentes, só que eu fiquei, nossa, depois do desenho ter falido, ele foi pra outro desenho falido. Caraca. O máximo que rolou de atuação boa foi, sei lá, naquele lá do Star Wars A Força do Mal. Mano, esqueceu de citar o Doutor Calça Dimensional. Mano, eu acho que ele deveria ter citado realmente esse desenho, mas sei lá, né? Cara, eu nem sei que Às nota vezes que ele nem tem. ele sabe da existência desse desenho. Entendeu? Ele é tão esquecido, entendeu? Que nem deu pra ele citar. Olha o nível. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Você é só do Limonada. Eu agradeço também aos membros do canal que puderam ver esse vídeo com antecedência. Obrigado de verdade, pessoal. E eu peço pra que você me ajude com um like. Ou se tu não for inscrito, se inscreva no canal, cara. De verdade, isso me ajuda muito. Muito obrigado mais uma vez. E vai! Minha missão desonrosa. Não, minha. Como é que é? Menção desonrosa aqui, porque eu odeio aquele desenho. Nossa. Como é que eu assisti aquilo na infância, cara? Como que eu assisti aquilo na infância? Ai, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu acho que eu perdi minha sanidade aqui mental. Falou, pessoal. Bem, cara, tchau, pessoal.